CBF admite escândalo contra o São Paulo. Árbitro é afastado, vamos falar muito sobre isso, vamos falar sobre o absurdo, um dos maiores assaltos aí que a gente viu nos últimos tempos no futebol brasileiro e várias outras notícias do São Paulo. Meu parceiro, o negócio é o seguinte, um dos maiores escândalos, tá, que eu já vi na minha vida, entendeu? E eu falo não só em relação ao São Paulo, mas em relação ao futebol no geral, tá? Eu gosto de assistir jogos de outros times, né? Não sou aquele torcedor que só vê jogo do time dele, né? Gosto de ver outros times, né? Outros campeonatos. E, cara, é um dos maiores escândalos, um dos maiores absurdos que eu já vi a arbitragem fazer com o time. Foi o que o senhor Ramon Abate Abel fez com o São Paulo ontem no Morumbi, na derrota pro Palmeiras. Que, primeiro, deixar bem claro, não tem nada a ver, tá? A revolta não tem nada a ver com a derrota. É óbvio que o resultado sempre vai falar mais alto, mas a gente tá aqui puto da vida, reclamando por causa dos escândalos de arbitragem que aconteceu. Ganhar, perder faz parte, é do jogo. Ah, que o São Paulo não podia tomar virada, beleza, só que faz parte do jogo, entendeu? Podia tomar 15 gols, 20, entendeu? Faz parte do jogo. O que aconteceu em relação à arbitragem não faz parte do jogo, tá? Só que assim, depois que as coisas acontecem, é fácil reclamar, é fácil espernear, é soltar a notinha, que essas notas ridículas que o São Paulo solta, eu mesmo faço aqui, essas coisas aí, todo mundo faz. Ontem, no pré-jogo, tá? Eu vim aqui no pré-jogo e falei sobre a arbitragem, entendeu? Porque chorar depois do leite derramado não vai acontecer nada, tá? O jogo não vai voltar, não vai ter anulação do jogo, o que aconteceu, aconteceu, os 3 pontos não vão voltar. O que a gente reclama, que a gente fala que é poder de bastidor, é para ser feito antes do jogo acontecer. E não reclamar, ficar chorando depois que acontece a merda, depois que acontece o escândalo, como aconteceu ontem. Eu, tá, que não sou ninguém, vim aqui ontem, fiz o pré-jogo do canal e comentei, ó, de olho na arbitragem, tá? Porque o árbitro já tem histórico que já prejudicou o São Paulo. É um árbitro que nos últimos tempos aí vem sendo um dos árbitros mais criticados, porque tem erros aí já em jogos recorrentes do futebol brasileiro. E do outro lado do muro, que era o time que a gente enfrentou ontem, é o time que tem mais poder de bastidor do futebol brasileiro. É o time mais chorão do futebol brasileiro. Entendeu? É o time que mais intimida a arbitragem do futebol brasileiro. A arbitragem tem medo do Palmeiras, tem medo do Abel, tem medo da Leila. Os caras morrem de medo deles. Entendeu? E eles têm bastidor. É o time que mais tem bastidor no futebol brasileiro, é o Palmeiras. E eu comentei isso no vídeo de ontem, né? Comentei isso aí no vídeo de ontem. Quem viu meu vídeo sabe. Entendeu? No minuto 8, tá? No minuto 8 do meu vídeo de ontem, né? Do último vídeo, né? Que foi o vídeo que eu postei ontem do jogo, o último vídeo aí. No minuto 8 eu falei sobre isso. Você que acompanha, a gente já conhece como é que funciona o sistema, como é que funciona o time lá do outro lado, como é que é a diretoria do São Paulo. A gente sabe como é que o sistema funciona, a gente sabe como funciona a arbitragem no Brasil. Entendeu? E a diretoria do São Paulo parece que não sabe, né? Mas deve estar preocupado com eleição, né? Belmonte está preocupado, né, em se candidatar a ser presidente de São Paulo, né? O Casares está do outro lado, né? Um com briguinha com o outro aí, para ver quem vai ser o candidato no ano que vem, né? O Belmonte quer ser o Casares quer ter outro candidato, né? E não, o Belmonte fica essa briguinha política aí, e é com isso que eles estão preocupados. Enquanto isso, o time dentro de campo é largado. Esse cidadão, né, que se chama Ramon Abate Abel, chega na nossa casa e faz o que fez ontem. Entendeu? E faz o que fez ontem. Aí, né, olha só que absurdo que é isso aqui, cara. Ontem, o Alexandre Salvador, que era repórter que estava no Morumbi ontem, ele contou que viu o Ramon Abate Abel ir embora assobiando, debochando do São Paulo, entendeu? Ele foi embora assobiando, né, como se fosse um deboche ali, entendeu? Então, é uma falta de respeito muito grande que acontece com o São Paulo, porque o clube é largado, entendeu? O Baby postou uma nota, essa nota foi o São Paulo. O Baby fez um post no Instagram dele ontem, né? Ele falou uma coisa que representa muito as coisas que vem acontecendo no São Paulo
e o escândalo que aconteceu ontem, né? Que é, essas coisas acontecem com um clube que é fragilizado, né? O São Paulo hoje é um clube muito frágil porque é um clube largado, né? Porque a CBF, a arbitragem faz o que quer com o São Paulo e tá tudo certo. Nada acontece, né? Então o escândalo que aconteceu ontem e que a arbitragem no Brasil é ruim, a gente já sabe, né? Não tem nenhuma novidade aí. Aquele lance acho que foi o primeiro gol do Palmeiras, que tem a falta, né, do Gustavo Gomes no Tapia, aquele tipo de lance lá, por exemplo, aquilo é um lance que a gente pode debater. Eu posso achar que foi falta, você pode achar que não tá, que não foi falta, e tá tudo certo, um lance interpretativo. Agora, o pênalti no Tapia e a não expulsão do Andréas Pereira no Marcos Antônio é um escândalo, entendeu? É a falência, o futebol acabou depois de ontem. O futebol brasileiro não tem credibilidade nenhuma. É por isso que lá fora ninguém vê a merda desse campeonato, entendeu? Por causa dessas vergonhas que acontecem, igual aconteceu ontem, porque acontece a vergonha que aconteceu no sábado, no jogo do Bragantino contra o Grêmio, um pênalti escandaloso que marcaram pro Bragantino. O futebol brasileiro é tão vergonhoso, né, cara? A arbitragem é tão patética, é tão lixo a arbitragem no Brasil, que as pessoas não conseguem nem acreditar. Ah, não, que isso aí foi um erro da arbitragem. Ah, não, que isso aí foi o cara errou, faz parte. É tão lixo a arbitragem que as pessoas duvidam, né, da seriedade do campeonato, da credibilidade que tem o campeonato. De tão lixo e vergonhoso que é a arbitragem do futebol brasileiro, né? Então, tipo assim, cara, lamentável, entendeu? Só que essas coisas, ela acontece muito por culpa de quem comanda o clube também, tá? Isso é muito culpa da diretoria do São Paulo também. Então, poder de bastão, irmão, se faz antes do jogo. Não é choramingar, soltar notinha depois do jogo. Aí não. Depois que o leite foi derramado, irmão, já era. Entendeu? O jogo passou, não vai ter anulação de jogo, os 3 pontos não vêm mais pro São Paulo. Essa questão já acabou, já era, entendeu? Agora, a questão é, será se pela primeira vez essa diretoria lamentável do São Paulo vai fazer alguma coisa diferente em relação às últimas vezes? Vai acontecer ou não vai? Vale lembrar a forma que o São Paulo foi eliminado do Paulistão contra esse mesmo time na semifinal lá no Allianz Parque. Como é que o São Paulo foi eliminado? Com um pênalti escandaloso a favor do Palmeiras, que eliminou o São Paulo do Paulistão. A arbitragem também tirou o São Paulo do Paulistão desse ano contra esse mesmo time, né? Que é o time que tem mais poder de baixo no futebol brasileiro. O que aconteceu de lá pra cá? Nada. Nada, né? O bonitão aí tá apitando o jogo como se nada tivesse acontecido. E dessa vez, vai acontecer alguma coisa diferente ou não vai? Porque soltar notinha, Belmonte vir falar, não adianta nada. Entendeu? Não adianta nada. Não adianta porra nenhuma. Depois, irmão, que acontece o absurdo, não adianta nada. Entendeu? Já começa também, né, que o Palmeiras jogou na quarta-feira em São Paulo. O São Paulo jogou na quinta, né, teve um dia a menos de descanso e jogou à noite lá no Ceará, no Castelão contra o Fortaleza. São Paulo teve muito menos tempo aí, né, de descanso e de preparação para o jogo do que o Palmeiras. O jogo foi 4 da tarde, o São Paulo jogou na quinta noite no Castelão e teve que jogar domingo 4 da tarde em São Paulo. Entendeu? Todo mundo sabia que o time de São Paulo está morto no segundo tempo. E o Palmeiras jogou na quarta. Né, teve mais tempo de preparação. Começa aí, entendeu? As coisas começam aí. Né, então, tipo assim, rapaziada, lamentável, São Paulo, a gente já tá acostumado a ver o São Paulo sendo prejudicado pela arbitragem aí nos últimos tempos, porque é assim, né, cara? A arbitragem, quando ela vai apitar o jogo, né, tipo assim, eu não acredito que tenha, não, que foi armado, que os caras roubam de propósito. Eu não acredito nisso, sinceramente, entendeu? Mas eu também não acredito que seja só erro da arbitragem, porque não tem justificativa alguma o cidadão olhar o lance que foi do pênalti ontem e ele não marcar o pênalti. Não tem justificativa nenhuma o cara não dar vermelho pro Andréas Pereira no lance do Marcos Antônio. Ele vai caçola no Marcos Antônio, irmão, ele vai descendo, arrastando o pé, né, até embaixo, e ele tomou só cartão amarelo. Esse lance de ontem do Andréas Pereira no Marcos Antônio foi muito pior do que o lance do Rigoni há 2 dias atrás, lá no Castelão contra o Fortaleza. O que aconteceu? O Rigoni foi expulso. Né? O Daronco nem pensou 2 vezes, vermelho para o Rigoni, foi expulso. E ontem o árbitro deu o amarelo apenas para o Andréas Pereira. Né? Se você for olhar a solada do Rigoni e a solada
do Andreas Pereira, a solada do Andreas Pereira é muito mais alta, ele tá com o pé bem mais alto do que tá o Rigoni, entendeu? E fora que o Andreas Pereira dá a solada e vai arrastando, pisando até, né, cara, até o pé do Marcos Antônio, entendeu? Vai dar canela, ele começa da canela e vai arrastando até o pé do Marcos Antônio. E o árbitro deu só cartão amarelo, entendeu? O cidadão que estava no VAR, né, não sei qual é o nome desse maluco, né, vou até pegar aqui, não chamou o árbitro para ele no VAR e ele corrigir, né, ao invés de dar amarelo, dar o cartão vermelho para o senhor Andreas Pereira. Esse lance foi depois do pênalti, que não marcou, né, teve o pênalti do Tapia, que o árbitro não marcou, e logo depois teve esse lance aí do Andreas Pereira no Marcos Antônio. Era para ter tido pênalti e depois o Marcos Antônio nesse crime, né, que foi feito aí, era para ele ter sido expulso, no caso do Andreas Pereira, no lance com o Marcos Antônio aí, né? Mas enfim, rapaz, é completamente lamentável aí, um dos maiores escândalos, tá, que eu já vi aí acompanhando o futebol, um dos maiores escândalos que a gente teve aí no futebol brasileiro foi o que aconteceu ontem no jogo São Paulo e Palmeiras, entendeu? São Paulo pode perder por incompetência, entendeu? Isso faz parte do futebol. Ah, o São Paulo tomou 3 gols. Foda-se. Isso é do futebol. Podia tomar 10, 20, 30. Isso é do futebol. A não expulsão e o não pênalti não faz parte do futebol. Entendeu? Aqueles 2 lances não faz parte do futebol. Era para a arbitragem ter marcado o pênalti e ter expulsado o Andreas Pereira. São 2 lances que são unânimes. Entendeu? Fora que, né? O senhor Gustavo Gomes fez o que fez ontem e terminou o jogo. Começou no primeiro tempo com a falta, né, que a gente teve na linha de fundo do lado esquerdo, né, que o Tapia estava com a bola. O Gustavo Gomes abre o braço para cima do Tapia, faz a falta, o Tapia cai no chão e o Gustavo Gomes dá um pisão no Tapia. O árbitro nem falta marcou. Depois o mesmo Gustavo Gomes deu uma cotovelada no Tapia, não aconteceu nada. O Gustavo Gomes arrebentou o nariz do Tapia, né, que o Tapia saiu sangrando do jogo por causa do Gustavo Gomes. Não aconteceu nada. O Gustavo Gomes terminou o jogo ainda, né, cara? Jogou o jogo inteiro, terminou o jogo, o cara fez o que quis, bateu em todo mundo, deu cotovelada, pisão, arrebentou no jogador e o cara não foi expulso. Ficou o jogo inteiro, entendeu? Então foi o Gustavo Gomes que era para ser expulso, o Andreas Pereira que era para ser expulso e o pênalti absurdo que não foi marcado para o São Paulo. É tão absurdo que, tipo assim, tu vai olhar todo mundo falando, é um lance que é unânime. Tipo assim, todo mundo falou que foi pênalti, porque é um lance que não tem margem para erro. Como eu falei, existem vários lances, cara, que você fala, pô, foi pênalti, não foi pênalti, era para expulsão, não era, que são lances interpretativos, vai muito da opinião de cada um. Só que os 2 lances de ontem, o do Marcos Antônio e o do pênalti no Tapia, são 2 lances que não tem interpretação. Não tem interpretação, não tem opinião e não tem margem para o árbitro errar. Entendeu? Tava muito claro os 2 lances o que devia ser feito, que era a marcação do pênalti e o cartão vermelho para o Andreas Pereira. Tanto que você fala em programa esportivo, né, rede social, né, até torcedores de outros times estão falando a mesma coisa, que foi pênalti e que o Andreas era para ser expulso. Entendeu? E é isso que a gente fica puto, né? Porque todos os erros de arbitragem que acontecem no jogo, todos eles favoreceu o mesmo adversário. Né? O Gomes era para ser expulso, não foi, Palmeiras beneficiado. Andreas Pereira era para ser expulso, não foi, Palmeiras beneficiado. Pênalti para o São Paulo, não marcado, Palmeiras beneficiado. Todos os lances absurdos do jogo, todos marcados, né, cara, em favor de um time só que foi o Palmeiras. Né? E, cara, assim, sinceramente, é isso, cara. Tipo assim, não tem muito o que falar. Não, a gente teve depois o São Paulo soltando aí uma nota, né, cara? Tipo assim, não vou nem ler a nota aqui, né? Que foi uma nota aqui. São Paulo botou aqui que foi. Botou lá, presidente Lucas Ares, né? Como se ele tivesse assinado aí. Essa nota que é falando dos erros, né? Que foi o lance lá do Gustavo Gomes no Tapia, né? Que a cotovelada, o pisão, a não marcação do pênalti, entendeu? O lance do Andreas Pereira no Marcos Antônio, né? Então, tipo assim, os lances que a gente tá reclamando aqui, né? E o presidente do São Paulo é tão frouxo, né, cara? Tão frouxo, cara. O cara é tão frouxo que ele nem apareceu, nem deu entrevista, né? Aí soltou essa nota ridícula aí, botou lá, presidente Júlio Casares, né? Aí fez post no Instagram também, porque ele é monstro nisso, né, cara? Ele é mestre nisso aí, fazer post no Instagram, notinha, né? Dar entrevista, né? Se impor como presidente do São Paulo, isso aí não faz.
entendeu? Se preocupar aí com a escala da arbitragem antes do jogo acontecer, isso aí ele não tá preocupado, né? Com o Palmeiras jogando na quarta e o São Paulo jogando na quinta, ele também não tá preocupado, né? Não tá preocupado. Complicado, né? Aí, foi tão escandaloso que aconteceu ontem que tá aí, ó. O UOL. CBF admitiu ao presidente do São Paulo, Júlio Casares, que a arbitragem errou no clássico contra o Palmeiras, no clássico do São Paulo contra o Palmeiras, neste domingo. É óbvio, né? Porque, repetindo, são lances que não tem margem para erro. Não são lances que você pode dar opinião, não são lances interpretativos, são lances unânimes, lances claros, que não tem margem para erro, tanto que a CBF admitiu para o presidente do São Paulo que o São Paulo, né, cara, foi prejudicado, que teve erros de arbitragem aí no jogo. Então a própria CBF está aí admitindo o escândalo. Só que aí que fica, o que é que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa? Porque é o seguinte, agora a CBF, né, tá com o Samir Chaldi, que é o novo presidente. Antes era o Reginaldo. Quando era o Reginaldo, o árbitro era punido, né, o árbitro foi punido, vai ficar afastado. Aí o cara ficava afastado durante aquele período de data FIFA e depois voltava a apitar como se nada tivesse acontecido. Agora vai ter a parada para data FIFA, né? Agora vai ter uns jogos agora no meio de semana aí que é jogos atrasados, mas a gente vai entender até FIFA, agora é jogo de seleção e tudo mais. Aí que tá. A CBF anunciou que os árbitros foram para a geladeira, né? Tanto do jogo do São Paulo com o Palmeiras, quanto do jogo Grêmio e Bragantino no sábado. Só que aquele negócio, os modos operantes, vai ser igual era antes do cara ficar aí fora o período de data FIFA e depois voltar? Essa que é a punição, porque se for, irmão, não vale de nada. É igual aconteceu as outras vezes. Aí a CBF soltou a nota ontem falando sobre o afastamento dos árbitros ali. CBF afasta árbitros centrais e de vídeo, né, que é o do VAR, do jogo do Bragantino contra o Grêmio e São Paulo e Palmeiras. A CBF soltou o seguinte, abre aspas. A comissão de arbitragem da CBF informa que os árbitros centrais e de vídeo, que é o VAR, das partidas Red Bull Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras serão condicionadas a treinamento, aprimoramento e avaliação interna para posterior retorno às atividades, fecha aspas, para a nota da CBF, dizendo aí que os árbitros foram afastados, né? Tanto os árbitros centrais, né, que é o do campo, e o do VAR, dos dois jogos, Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras. Né? Então eles foram afastados, em segundo a CBF, para condicionar, né, cara? Foram condicionados aí a treinamento e aprimoramento. Aí é que eu falo pra vocês, esse tipo de afastamento a gente já viu. Não tem nada novo. Nossa, agora fizeram aí algo diferente, né? Uma mudança drástica. Não tem nada disso. Antes era, o árbitro fica de fora uma semana e depois está apitando. E quando o árbitro era afastado em período de data FIFA, ele ficava o período de data FIFA fora e depois voltava. E a pergunta que eu faço é essa, vai ser assim de novo? Ou será que agora realmente o cara vai ficar afastado por um tempo? Essa que é a pergunta que eu faço. Porque esse tipo de coisa que a gente já viu. A gente já viu cara, vários árbitros ser afastados e uma semana, 10 dias depois, o cara tá de volta a apitar. Entendeu? Aqui não tem nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Né? Então tá, a CBF admitiu os erros e afastou aí, né, os dois safados, né, cara, que cometeram ontem, né, um dos maiores assaltos aí dos últimos anos no futebol brasileiro, né, um verdadeiro escândalo o que aconteceu aí ontem. Rapaziada, sobre o jogo, tá, a gente já falou sobre a coletiva aqui do Crespo, sobre o jogo, cara, eu tenho uma coisa só pra falar, né, duas coisas, na verdade. Primeiro, né, que ontem mais uma vez ficou muito claro que o time do São Paulo só existe quando o Marcos Antônio está em campo. Marcos Antônio está em campo, o time funciona. Se ele não tiver, irmão, acabou. Tá muito claro isso, né? Ontem mais uma vez foi isso. Outro ponto, né, que eu vi muita gente reclamando, que é o seguinte. O Palmeiras, todo lance que acontece, uma falta não marcada, um lateral que é invertido, um escanteio que é invertido. Sempre quando acontece algo contra o Palmeiras, uma falta ali de meio campo normal, todo o time do Palmeiras, todo o banco e comissão técnica vão pressionar, vão reclamar, vão encher o saco da arbitragem. No São Paulo ninguém faz isso, né? No São Paulo acontece as coisas, todo mundo passivo, tranquilão, né? Outra coisa que incomodou também ontem foi a postura dos jogadores do São Paulo, né?
quando acontece esse tipo de coisa. No Palmeiras, irmão, todo mundo, irmão, sai esperneando, todo mundo pressiona, vai reclamar com os caras, faz rodinha no árbitro, e o árbitro tem medo de apitar contra o Palmeiras, cara. Entendeu? O árbitro tem medo de apitar contra os caras. O Crespo falou o seguinte na coletiva ontem, abre aspas. Pessoalmente, nunca vivi algo escandaloso como hoje. Tenho 52 anos, 32 anos de futebol, como jogador e treinador. Nunca vi nada igual, nunca vi nada tão evidente. Tenho o maior respeito pelo Palmeiras, pelos jogadores, pelo treinador, pela história. O melhor treinador deste ciclo do Palmeiras e talvez da história. Nada é contra o Palmeiras. Me pareceu escandaloso. Nunca vi nada igual. Podemos melhorar as coisas? Sim, claro, como sempre. Podemos melhorar algumas jogadas, marcar melhor e sim, não tenho dúvidas, faz parte do trabalho. Mas o que vivi hoje foi escandaloso. Não posso crer. Foi tão evidente, tão grande, que não pode crer o que passou, fecha aspas aí, para o Crespo, né? Falando que, né, o Crespo já jogou na Europa, em vários países, né? Ele falou que nunca viu nada igual que aconteceu ontem. Entendeu? Repetindo os maiores escândalos, os maiores absurdos dos últimos anos no futebol brasileiro. E repetindo, né? São vários lances, não é só o pênalti. É o pênalti, é a expulsão do Andreas Pereira, é o lance discutível do primeiro gol do Palmeiras da falta do Gustavo Gomes no Tapia, é o Gustavo Gomes não ter sido expulso por ter dado pisão, por ter dado cotovelada, né? Arrebentou o nariz do Tapia e não aconteceu nada com ele. Então, são várias coisas, né? Pô, um pênalti aqui, não. Um pênalti aqui, outro pênalti ali, isso aí acontece toda rodada, porque a arbitragem é um lixo para todo mundo, né? Mas ontem foram vários erros, né, que foram todos contra o São Paulo. E todos marcados a favor do Palmeiras. Entendeu? Não é um lance isolado, né? Um lance isolado aqui, outro ali. Não, cara. É vários erros no mesmo jogo. Que compromete no resultado final. Né? Isso é uma coisa bem básica aí. As substituições do Crespo foram boas? Não. Os caras que ele mexeu entrou mal, né? O time tomou 3 gols que não pode tomar. Só que isso faz parte do jogo. Faz parte do futebol. Pode tomar quantos gols for. Pode tomar, mas toma por incompetência do seu time. E não porque o árbitro fez o que fez ontem. Né? Com o São Paulo era para ter o pênalti. A gente ia ter a chance, né? Porque a gente não sabe se o cara ia fazer o gol ou não. Mas ia ter a gente fazer o 3-0. E em seguida seria o lance de expulsão do Andreas Pereira, que ele só tomou amarelo. Né? Ficando rouco já. Né, cara? Enfim, complicado demais. É isso aí. O que falta aqui, cara? Peguei algumas coisas aqui, né? Teve também aí ontem, nenhum jogador do São Paulo falou, né, que o Rui Costa falou o Belmonte e o Rui Costa. O Rui Costa falou que ninguém dos jogadores iam falar porque, né, os jogadores evidentemente, né, iam falar alguma coisa ali e iam ser punidos, né? Para a CBF, STJD punir, irmão, é as coisas que eles mais gostam de fazer, né? Então, por isso que os jogadores não deram entrevista na zona mista. Aí ontem, e o Belmonte falou o seguinte, abre aspas. Eu acho que o Hilbert, que é o cidadão que estava no VAR, né, que é o Hilbert Estevão da Silva, ele era o chefe do VAR hoje. Não veio. Acho que faltou. Não é possível que ele não estava no jogo. Não dar o pênalti no Tapia quando estava 2-0 é inacreditável. Não chamar o VAR é inacreditável. O VAR está lá para quê? Depois, uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio e, de novo, o VAR não chama. Só posso crer que o VAR não veio. É impossível o VAR não chamar. E eles costumam chamar para tudo. Em 90% das vezes, chamam por lances que não aconteceram nada. Quando não deveriam interferir. Hoje que precisava interferir, não apareceu. Aqui não falamos do resultado. O Palmeiras fez sua parte e venceu, parabéns a eles. Mas estamos falando do VAR. É inacreditável o VAR não chamar. Realmente, o VAR no futebol brasileiro é uma vergonha, fecha aspas aí para o Belmonte. Né? Mas aquelas declarações esfarrapadas aí, né? Estilo Casares, estilo Belmonte. Aí a declaração que mais foi convincente mesmo, para mim, foi a do Crespo, né? Que ele falou na coletiva. Entendeu? É a do Crespo que ele falou na coletiva aí. E é isso, cara. Assim, as pessoas que têm poder aí para mudar, para fazer alguma coisa, é o Casares, é o Belmonte, que é presidente, o Belmonte, né? E o Casares, que é presidente de São Paulo. Esses caras, irmão, que tem aí o poder, né? De fazer alguma coisa.
A gente pode reclamar, espernear, protestar, e só isso. Tem um limite do que a gente pode fazer, né? Agora, os caras, irmão, eles que têm que fazer alguma coisa, né? Vamos ver se, vou repetir o que eu falei no começo do vídeo, vamos ver se pelo menos uma vez na vida, essa diretoria omissa e incompetente de São Paulo faz alguma coisa diferente em relação às várias vezes que São Paulo foi prejudicado pela arbitragem e nada aconteceu, né? Aí um reclama daqui, outro reclama dali, aí solta nota, aí é ofíciozinho pra CBF, mandando e-mail pra CBF, que a CBF não deve ver essa merda de e-mail, né? Sempre a mesma história. Agora eu quero ver ter uma atitude efetiva agora, né? Se vai ter mudança daqui pra frente, entendeu? É isso que vai acontecer. Inacreditável, cara, simplesmente inacreditável, né? Tipo assim, o São Paulo evidentemente não podia tomar os 3 gols como tomou, tá ganhando 2-0 em casa, não pode tomar 3 gols, né? Mas repetindo, isso é incompetência e culpa do nosso time. A gente perdeu, né? No caso, perdeu, a gente tomou os 3 gols por incompetência do nosso time, né? Apesar que um dos gols lá teve o lance do Gomes do Tapia, né? Que foi falta, e o árbitro validou o gol mesmo assim. E tomar gol, virada, com o jogador abrelou, isso faz parte do jogo, entendeu? Isso faz parte do campo. Isso a gente tem que comentar, criticar o nosso time. Agora, não muda o fato que a arbitragem acabou com o clássico e decidiu o clássico, né? Os caras decidiram aí o clássico. A arbitragem decidiu o jogo. E já tinha feito isso a arbitragem do Paulistão na semifinal no Allianz Parque. Já tô rouco aí já, né? Mas enfim, vamos ver se dessa vez a diretoria do São Paulo vai fazer alguma coisa além de soltar nota, além de reclamar aí e fazer alguma coisa efetiva. Se a partir de agora vai ter uma mudança de comportamento, uma mudança de postura em relação à arbitragem. E eu falo isso de poder de bastidor, tá? De marcar presença, de encher o saco desses caras e de se preocupar com a escala, com quem vai apitar o jogo antes. Não é depois que é prejudicado, depois que é roubado, vir chorar pelo leite derramado, não. Tem que se preocupar com esse tipo de coisa antes do jogo, tá? Tem que se preocupar com o Palmeiras jogando na quarta e a gente jogar na quinta noite lá no Castelão. Tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Entendeu? Tem que se preocupar, irmão, quando a CBF 2, 3 dias antes divulga a escala de arbitragem para cada jogo, é aí que tem que se preocupar. Tem que ter atenção nisso aí. Não é soltar notinha, soltar nota, reclamar, xingar, isso aí eu faço também, né? Vocês têm para fazer alguma coisa diferente, né? Porque Belmonte é diretor, Rui Costa é o executivo, o Casares é o presidente. Vocês que estão em cima, vocês têm poder para fazer as coisas. A gente não tem, só de reclamar e de protestar, né? Então, vamos ver se dessa vez vai existir, né, uma nova mudança de comportamento, de postura dessa diretoria incompetente de São Paulo, ou se vai ficar na mesma, né? O fato do Casares nem sequer ter aparecido me faz acreditar que não vai acontecer nada, né? Que vai estar a mesma coisa de sempre. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e saudações tricolores.